E aí pessoal, Ciprianime na área, e dessa vez nós vamos falar de Tokyo Revengers, um anime que está sendo muito bem falado, muito hypado, mas será que ele é tudo isso mesmo? Fica comigo aqui nesse vídeo, que nesse vídeo você vai sair daqui sabendo se compensa ou não assistir esse anime. Mas antes eu quero te lembrar que Ciprianime tem vários vídeos curtos, sendo eles de curiosidades e explicativo. Excelente para você mostrar para aquele seu amigo que acha que sabe de tudo, mas não sabe de nada. E lembrando que tem vídeo de animes, filmes, séries e outros. Mas então, bora pro vídeo. Primeiro eu vou te contar um pouco da parte boa do anime, depois eu vou te contar a parte ruim, e logo depois eu conto um pouquinho do anime. Dessa forma você vai saber se compensa pra você. A parte boa do anime é que a animação dele é excelente. O roteiro do anime então nem se fala. Você fica preso do primeiro ao último episódio, do começo ao fim de cada episódio. Sempre você fica apreensivo, querendo saber o que vai acontecer, se deu certo, se alguém descobriu, o que vai acontecer. É o que você fica imaginando o tempo todo. E ao mesmo tempo você fica apreensivo, pois cada vez que ele vai e volta para o futuro, acontece alguma coisa, sempre muda alguma coisa. Cada vez que ele vai e mexe no passado, alguma coisa no futuro muda. E isso, meu amigo, isso é o que te prende demais nesse anime. É muito bom. A parte ruim do anime é que ninguém tem poder. Exceto o Takemichi, é claro, ele tem o poder de voltar no passado. Porém, como ninguém tem poder, a maioria dos personagens são jovens. Sendo jovens, então, é natural que jovens apanhem para pessoas mais velhas. Mas no anime é o contrário. Realmente, a maioria dos personagens sendo jovem, eles acabam lutando com pessoas bem maiores que eles. Maiores de idade e maiores fisicamente. E um dos protagonistas, Mike, ele é bem novo mesmo, e tem uma cena que ele tá até chupando o pirulito e ele acaba batendo num cara muito maior do que ele. Esse tipo de cena acaba sendo entediante, acaba sendo chata, pois realmente uma criança ganhar de um adulto, isso acaba ficando chato. Se ela tivesse um poderzinho ali, até que eu concordaria, mas ela não tem. A parte pior ainda é que o protagonista Mike, ele acaba ganhando dos adultos com apenas um chute. É um chute realmente muito forte, muito impressionante, acaba sendo legal a partir do chute. Mas, mesmo assim, uma criança ganhar de um adulto, pô, aí já é apelar demais, não é mesmo? Porém, se você não liga pra isso, se você ignorar essa parte, pode assistir, pois o anime é excelente, a animação é espetacular, a história do anime é top. Compensa muito assistir esse anime, pois é um anime que está sendo muito bem falado, pois a história dele não peca em nada. Mas agora eu vou te contar um pouquinho do anime, só para você ficar um pouquinho mais por dentro, para ver se realmente compensa para você. Mas pode ficar tranquilo, que eu vou contar um pouco, mas não vou contar tudo, pois o anime é muito mais do que um videozinho de 10 minutos. O anime se inicia e logo de cara podemos ver um personagem, seu nome Takemichi Hanagaki. Takemichi Hanagaki mora sozinho numa casa toda bagunçada, toda cheia de lixo e cheia de papel. O que ele faz com esses papel? Bem, eu não sei não. Na verdade, Takemichi apenas trabalha e mora nessa casa. Sua vida parece ser muito entediante, sem nada o que fazer. Então Takemichi resolve ligar a televisão. Quando Takemichi liga a TV, ele recebe uma notícia, e na notícia diz que uma briga de gangue envolvendo a gangue Manji de Tóquio acaba em tragédia. Durante o festival, um caminhão é atacado na frente dos stands e acaba acertando Naoto Tachibana e Hinata Tachibana. Acontece que Hinata Tachibana foi a primeira namorada da adolescência de Takemichi Hanagaki. E Takemichi Hanagaki acaba ficando entristecido, já que era sua única namorada, a única pessoa que realmente se importou com ele. Takemichi então fica muito entristecido com essa notícia, e ele fica pensando, poxa, mas ninguém deu like, ninguém se inscreveu, bem que esse vídeo merecia, hein? E então ele se arruma para ir trabalhar. No meio do caminho, ele acaba esperando o metrô. Enquanto ele está esperando o metrô e o metrô está próximo, alguém empurra ele até os trilhos. Só que acontece que em vez de morrer, em vez de ser atropelado pelo metrô, ele acaba voltando exatos 12 anos no passado. Ele volta na época da sua adolescência, na época de escola. Assim que ele volta para o passado, podemos notar algumas diferenças, entre elas a cor do cabelo. Ele acaba encontrando vários amigos seus da época de escola. E um de seus amigos tem a brilhante ideia de querer tomar o ginásio.
O único problema é que eles não são os únicos a querer fazerem isso. Eles acabam encontrando Kiyomasa. Kiyomasa logo descobre a intenção do grupo deles e resolve puni-los. O único problema é que Kiyomasa é muito mais velho que eles. Na verdade, Kiyomasa parece mais com um bandido, hein? Kiyomasa, além de dar uma surra no grupo de Takemichi, ele ainda transforma Takemichi e seu grupo todo em escravo. Isso mesmo, ele faz o grupo de Takemichi de gato e sapato. Além do mais, Takemichi fica muito triste, pois ele já passou por tudo aquilo quando ele era adolescente e ter que passar isso de novo, para ele é muito humilhante. E você deve estar pensando, né? Pô, mas pelo menos agora ele sabe o futuro, né? Ele sabe tudo que já passou, pelo menos agora ele sabe lutar, afinal de contas já se passaram 10, 12 anos. Mas não, Takemichi não sabe lutar. Na verdade, Takemichi é um tipo de protagonista muito fraco mesmo, chega da raiva. Bom, para Takemichi, a única parte boa mesmo de toda essa viagem é poder encontrar a sua namoradinha, Hinata Tachibana. Para Takemichi, tudo vale a pena quando se trata de Hinata Tachibana. Logo depois daquele momentinho love, ele acaba conhecendo o irmão de Hinata, Naoto Tachibana, e ele resolve contar tudo para Naoto. Tudo mesmo, sobre a viagem no tempo, sobre a morte de Hinata, sobre a morte de Naoto, ele conta tudo, e ele acaba fazendo um acordo para Naoto não deixar que isso aconteça. Ele pede para que Naoto proteja a sua irmã Hinata, e Naoto concorda, é claro. E para selar esse acordo, Naoto e Takemichi apertam as mãos. Só que quando ele apertam as mãos, Takemichi acaba voltando para o futuro. Ele volta para o momento presente. E assim que ele volta para o futuro e abre os olhos, ele dá de cara com Naoto Tachibana. E Naoto Tachibana revela que fez de tudo para salvar Hinata, mas não conseguiu. Naoto ainda revela que tudo que Takemichi precisa fazer para voltar novamente 12 anos no passado é apertar a mão de Naoto. Naoto ainda revela que depois de toda aquela conversa que ele teve no passado com Takemichi, ele ainda resolveu entrar para a força policial para poder proteger a sua irmã, e mesmo assim não foi capaz de protegê-la. Então Naoto e Takemichi bolam um novo plano para que Takemichi volte novamente 12 anos no passado e impeça que a gangue Manji de Tóquio se forme. Naoto ainda revela que enquanto Takemichi está no passado, o seu corpo fica numa espécie de coma, como se só a casca do corpo dele ficasse no futuro e o restante fosse para o passado. Então, enquanto ele estiver no passado, alguém precisa estar cuidando de seu corpo, pois o seu corpo ainda precisa de nutrientes. E Naoto revela para Takemichi que tudo que ele precisa fazer para que a gangue Manji de Tóquio não se forma é impedir que Teta Kisaki e Manjiro-san se conheçam, pois os dois juntos formaram a gangue Manji de Tóquio. Então Naoto e Takemichi mais uma vez apertam as mãos para que Takemichi volte novamente 12 anos no passado. Então Takemichi volta a reviver a época que ele era escravizado pelo grupo de Kiyomasa. Além de serem escravizados, Kiyomasa ainda fazia o grupo de Takemichi lutarem, mas não lutarem entre si, eles lutavam contra pessoas que ele nem conhecia. Com isso, Kiyomasa lucrava muito dinheiro em aposta em lutas. Porém, se Takemichi ou um de seus grupos perdessem na luta, eles apanhavam ainda mais de Kiyomasa, pois Kiyomasa não aceitava que eles perdessem. Takemichi precisava urgentemente conhecer Teta Kisaki ou Manjiro-san. Então, durante uma dessas lutas, ele resolve desafiar Kiyomasa. Ele chama Kiyomasa para o combate. Acontece que ele chama Kiyomasa na frente de todos, e Kiyomasa acaba ficando muito estressado com isso e ele acaba sendo obrigado a aceitar, já que o desafio foi feito na frente de todos. Porém, apesar dessa luta ser um verdadeiro massacre, Takemichi acaba apanhando muito. Só que ele apanha, ele cai e ele se levanta, e ele não para de se levantar. Sempre que ele cai, ele se levanta. Com isso, Kiyomasa ainda fica mais estressado, pois o guri não se dá por vencido. Então Kiyomasa resolve pegar um taco de beisebol para literalmente matar Takemichi. Porém, nesse mesmo momento, acaba chegando Draken e Mike. Acontece que Mike é nada mais que Manjiro-san, um dos líderes da gangue Manji de Tóquio. Só que a gangue Manji de Tóquio ainda não se formou. Na verdade, a gangue Manji de Tóquio ela tem outro nome, chama Toman. Mike acaba não gostando da atitude de Kiyomasa, e ele acaba mandando Draken dar um jeito em Kiyomasa. E Draken acaba com Kiyomasa
com apenas uma joelhada. Kiyomasa acaba ficando sem reação e não faz nada, já que ele tem muito medo de Mike, já que Mike é o líder da Toman. Mike acaba gostando muito da atitude de Takemichi e acaba virando amigo de Takemichi. E com isso, Takemichi fica um pouco mais tranquilo, já que agora Kiyomasa não ia mais incomodá-lo, pois agora ele é amigo de Mike. Porém, ele achava que Manjiro-san seria um cara muito mau. E na verdade, Mike é totalmente diferente disso, ele é muito bondoso. Porém, tudo que ele precisa fazer para que a gangue Manji de Tóquio não se forme é evitar que Mike e Teta Kisaki se conheçam. Mike, então, querendo conhecer melhor Takemichi, ele acaba invadindo o colégio onde Takemichi frequenta. E ele acaba batendo em todo mundo que tá lá, só para poder conhecer Takemichi. Takemichi acaba ficando todo feliz, já que agora ele sendo amigo de Mike, ele só precisa evitar que Teta Kisaki apareça. Porém, será que isso seria o suficiente para que Takemichi protegesse Hinata? Agora que Takemichi conhece Mike, ele pode ficar um pouco mais sossegado e ficar um pouco mais com sua namoradinha Hinata. Acontece que ele resolve pegar na mão de Hinata e acidentalmente ele pega na mão do irmão de Hinata, Naoto Tachibana. Sim, quando ele pega na mão de Naoto, novamente ele volta para o futuro. E voltando para o futuro, ele percebe que algumas coisas mudaram agora que ele conheceu Mike. Porém, Hinata, infelizmente, continua morta. Aí você deve estar se perguntando, né? Ah, mas o que mudou? Mudou, na verdade, na vida de um amigo de Takemichi. Exatamente na vida de seu amigo Akinho. Acontece que no futuro, onde Takemichi não conhece Mike, Akinho é preso com 16 anos por esfaquear Kiyomasa. No futuro passado, ele tinha esfaqueado Kiyomasa, pois Kiyomasa ia matar Takemichi com taco de beisebol. Então, para proteger o seu amigo, ele acabou esfaqueando Kiyomasa. Porém, no futuro presente, isso é, o futuro de agora, ele não precisou fazer nada disso, já que Mike apareceu e acabou roubando toda a cena e salvando Takemichi. Porém, no futuro de agora, ele é um dos líderes da gangue Manji de Tóquio. Então ele tem a brilhante ideia de querer falar com o Mike do futuro. Porém, ele não tem o contato do Mike. Então ele resolve ir atrás de Akinho, já que Akinho era um grande amigo seu. Aí você deve estar se perguntando, né? Mas o que ele queria falar com o Mike? Na verdade, ele queria saber o que fez o Mike mudar tanto assim. Pois Mike era um cara camarada, um cara gente boa. O que fez ele criar uma gangue tão mal como a gangue Manji de Tóquio? Akinho então revela que quem empurrou Takemichi nos trilhos foi o próprio Akinho. Ele fez isso a mando de Teta Kisaki. Ele também revela que todos da Toman, no caso da gangue Manji de Tóquio, faz o que Teta Kisaki quer, e que todos têm medo do Teta Kisaki. E ele revela também que não vê Mike há anos. Ele também revela que o que mudou muito o Mike foi a morte do Draken, pois o Draken tinha sido morto. Akinho ainda diz mais, diz que desconfia que Takemichi tem o dom de voltar no passado. Então Akinho acaba se matando e pedindo para que Takemichi mude o passado e salve a todos. Sabendo disso, então, tudo que Takemichi precisa fazer é evitar a morte de Draken. Mas e aí? Será que ele vai conseguir? Eu sei que você deve estar pensando que eu contei a série toda, né? Mas não, tem muito mais, a série vai muito além disso, é muito boa. E pra você que chegou até aqui nesse minuto, cara, eu já vi que você gostou da série, corre lá e assiste que é muito bom, esse anime é impecável. Mas valeu, forte abraço, tamo junto e é nóis.